nome é Paulo Milé, eu sou um consultor em tecnologias de informação e gestão. Estou aqui para conversarmos um pouco sobre gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é um tema novo, apesar de existir em todo o tempo, desde os generais antigos, quando discutiam com seus comandados as condições da batalha. Isso era conhecimento e precisava ser gerenciado. Mas o que mudou de lá para cá? Mudou a velocidade, mudou a aceleração. O mundo hoje não permite que a gente transmita conhecimento de geração para geração, de boca em boca. Nós precisamos acelerar essa forma de nos comunicarmos e essa forma de transmitir e gerenciar esse conhecimento. Esse é o tema da nossa conversa desse vídeo que vocês estão assistindo. Eu gostaria de apresentar para vocês uma frase daquele que é considerado um dos maiores administradores do século XX, Jack Welch, presidente da General Electric. Ele diz mais ou menos o seguinte: o maior investimento que qualquer organização ou pessoa pode fazer é em conhecimento. Isso mostra que todas as organizações estão preocupadas com esse tema, o conhecimento e como gerenciá-lo. Ao longo dessa nossa apresentação, nós vamos ver vários exemplos de organizações multinacionais, algumas nacionais, que estão, de alguma forma, envidando esforços na área de gestão do conhecimento. Nós podemos citar a Motorola, a HP, Microsoft, Lotus Corporation, a CNI Nacional, o SERPRO no Brasil, a MIL, uma série de organizações que estão, de alguma forma, desenvolvendo algum tipo de esforço, seja em termos de tecnologia, seja em termos de gestão, seja em termos de organização de pessoas, para que o conhecimento seja gerenciado. Tá, mas o que é mesmo essa tal de gestão do conhecimento? Gestão, todos nós mais ou menos temos a noção de que significa planejar, alguma coisa que a gente faz antes, controlar alguma coisa que a gente faz durante e avaliar alguma coisa que a gente faz depois. E o que é conhecimento? Conhecimento e informação muitas vezes se confundem. Eu gosto da definição que é a transformação da informação em ação é o conhecimento. Então, gerenciar o conhecimento é, antes de realizar qualquer coisa na minha organização, eu preciso saber o que eu vou fazer, o que eu preciso conhecer para agir. Isso eu estou planejando o conhecimento. Eu, meus empregados, minha organização. O que eu sei? O que o mercado sabe? É o controle. Eu preciso controlar essa informação. Hoje, eu preciso saber como as coisas estão funcionando. E, posteriormente, eu preciso olhar para trás e avaliar o que deu certo, o que deu errado, o que o mercado soube, o que eu soube, o que em função do que eu soube deu certo, em função do que eu não soube deu errado. Isso é a gestão do conhecimento. É uma definição que não precisa ser precisa. Eu gostaria que, ao longo da nossa exposição, a gente fosse exemplificando e mostrando o que as organizações estão fazendo nesse sentido. Não necessariamente em cima de uma definição acadêmica precisa, mas em cima da prática e de casos reais. Mas quais são os tipos de conhecimento que nós precisamos gerenciar? Nós precisamos saber o que a empresa precisa conhecer sobre os seus clientes e fornecedores. O que os empregados precisam saber sobre os processos internos da empresa, sobre os clientes, sobre os fornecedores e sobre os relacionamentos internos. O que o mercado precisa saber sobre a empresa. Onde estão os produtos, quais são os serviços, quais são os preços, quais são os recursos. E os empregados, a empresa e todos esses fornecedores e clientes formam esse ambiente de informação e conhecimento que tem que ser gerenciado. A gente pode definir também conhecimento como resultado da aprendizagem. O que é aprendizagem? Você pega uma informação anterior, que na realidade é um conhecimento de alguém anteriormente trabalhado, e com base na sua experiência e nos seus conhecimentos, você agrega novos conhecimentos. Então é fundamental para uma organização saber a história da sua vida. Seus casos, seus processos, seus projetos, quanto custaram, quem participou, o que aconteceu, qual foi o resultado, deu lucro, deu prejuízo. Esse conjunto de informações que precisa ser permanentemente gerenciado como um conhecimento que deve ser colocado à disposição de todos para gerar novos conhecimentos. O primeiro requisito é o planejamento estratégico. Obviamente, planejamento estratégico cobre missão da organização, a razão de ser. Cobre visão organizacional, visão estratégica. O que a organização pretende fazer nos próximos 3, 5 anos. Cobre toda a parte de políticas, diretrizes, estratégias, objetivos. Metas a serem alcançadas. Ambiente externo e interno. Obviamente, esse conjunto todo de requisitos incorporados ao planejamento estratégico tem que ser cobertos pela gestão do conhecimento.
É informação do ambiente externo, interno e da própria organização, de modo que cada empregado saiba para onde está indo. O segundo requisito trata de foco no cliente. O que eu conheço do meu cliente, o que ele precisa e como é que está a satisfação desse cliente. Essa é a informação fundamental para eu ter nos meus bancos de dados que vão tratar do conhecimento. Todos os empregados e funcionários que tratem ou não diretamente com clientes têm que estar sabendo que aquele cliente tem determinadas preferências, que aquele cliente tem uma satisfação a ser alcançada e tem uma situação atual de satisfação. Então, todo requisito de foco no cliente tem que ser abordado pela gestão do conhecimento. O terceiro requisito trata da liderança. Liderança é o papel dos dirigentes e dos gerentes em relação aos seus subordinados. Cada vez menor essa distância, cada vez mais exemplo. Se eu quero incorporar na minha empresa a gestão do conhecimento, eu tenho que exemplificar. Eu tenho que não obrigar, mas exemplificar que a gestão do conhecimento é importante. O conhecimento daqueles meus parceiros tem que ser colocado nos bancos de dados e tem que ser colocado à disposição de todos. A liderança tem que funcionar na base do exemplo. Os dirigentes têm que conhecer a organização, têm que conhecer o conhecimento gerado por essa organização e seu papel na sociedade. Os dois próximos requisitos tratam da gestão de pessoas e gestão de processos. Gestão de pessoas, o que os empregados e funcionários conhecem da organização. Como está a motivação e o que as motiva. Como está a satisfação, que se refere ao passado, e o que as satisfaz e como está essa satisfação hoje. Qual é a capacidade dessas pessoas de realizarem as suas tarefas? O que elas precisam saber? Qual é o perfil de conhecimento mais adequado para que essas pessoas possam desempenhar bem as suas tarefas? Então, motivação, capacitação e satisfação são requisitos fundamentais que têm que estar gerenciados na minha base de conhecimento. A gestão de processo é um ponto fundamental. A gestão de processo é como os processos, métodos, como a organização funciona ao longo dos seus sistemas organizacionais. Eu preciso saber quem são os clientes de cada processo, quem são os fornecedores. Como esses fornecedores fornecem os seus insumos para aqueles processos que vão ser transformados e entregues aos clientes. Essa é a minha gerência de processo. E eu basicamente preciso acompanhar os indicadores desse processo e verificar se eles estão de acordo com a capacidade, com o padrão estabelecido, com os padrões mundiais de desempenho estabelecidos para ele. E eu chego a uma definição interessante em relação ao conhecimento. Conhecimento, na realidade, muitos autores acham e defendem que o conhecimento só existe na cabeça das pessoas. Eu discordo um pouco. Na realidade, a criação do conhecimento surge na cabeça das pessoas. Mas o conhecimento acumulado, o conhecimento empacotado, na realidade é um conhecimento anterior que alguém desenvolveu e empacotou. Em que formato? Normas, procedimentos, software. Esse conhecimento empacotado é fundamental para o desenvolvimento da organização. Então a organização vai trabalhar ao longo do seu tempo, desenvolvendo processos, criando, inovando novos processos com seu conhecimento e empacotando esse conhecimento de modo que ele possa ficar disponível para os outros. Nós vamos citar aquele exemplo tradicional, não adianta inventar a roda cada vez. Se alguém brilhante já inventou uma determinada vez, vamos procedimentalizar essa atividade, vamos incluí-la num software e pronto. Vamos deixar a rotina para as máquinas, para os robôs, para os computadores e deixar a atividade criativa, de geração de conhecimento, para as pessoas. Esse diagrama mostra para vocês a evolução de uma organização ao longo da melhoria dos seus processos. O piso horizontal desse diagrama significa rotina, significa conhecimento encapsulado, conhecimento empacotado. Alguém algum dia inventou aquilo e transformou numa rotina. O nível vertical significa a melhoria, a mudança, os projetos. Uma organização evolui assim ao longo da sua vida. Quanto mais ela é favorável às mudanças radicais, mais os degraus são altos, né? O pulo é maior. Quanto mais ela é uma organização convencional, tradicional, mais os degraus são extensos, né? E a evolução é menor. Mas isso significa que alguém, algum dia, todo o tempo, está desenvolvendo novos conhecimentos e está institucionalizando esse conhecimento no degrau horizontal, na rotina. E alguém, durante esse tempo, está permanentemente bolando novas soluções para problemas que acontecem e fazendo a organização evoluir. Desse modo,
é possível, por exemplo, se aplicar o conceito da customização de massa. O que é customização de massa e dois termos aparentemente tão contraditórios? Customizar significa fazer especificamente para um cliente. Produzir em massa é produção seriada. Como conciliar essas duas coisas? Através do encapsulamento de conhecimento e através da tecnologia de informação que vai permitir que cada cliente seja atendido daquela maneira que ele gosta. Mas, na retaguarda, pelos procedimentos formalizados, pelos programas de computador estabelecidos, aquela solução vai ser uma solução seriada. Cada vez mais as empresas estão conseguindo empacotar conhecimento nas coisas mais banais e interessantes e de muita utilidade. Outro dia vi um exemplo muito interessante, que foi de uma companhia de seguros que, através de um convênio com uma fábrica de automóveis, conseguiu embutir no airbag do automóvel um chip capaz de, ao ser acionado o airbag, obviamente em casos de extrema necessidade, esse chip transmite para o satélite um sinal que do satélite vai até a central de atendimento da companhia de seguros. Ela, tomando conhecimento daquela situação de emergência, aciona os telefones que ela tem registrado no seu cadastro, dos proprietários do automóvel, dos ambulância, bombeiros, polícia na região e providencia uma série de ações imediatas que de outra maneira não seria possível. Toda uma série de atividades de conhecimento foram empacotadas no chip, empacotadas no satélite, empacotadas na central de atendimento, que permitiram essa ação coordenada e sincronizada. O próximo requisito que nós vamos abordar é o requisito que trata de informação e análise. É o sexto requisito. Informação e análise, obviamente, tem tudo a ver com conhecimento. Trata de indicadores de qualidade, a eficácia daquilo que eu estou fazendo, a qualidade, o resultado do meu trabalho. Cada vez mais eu preciso enxergar o resultado, a eficácia, o que está trazendo de volta para a organização o resultado do trabalho. Isso é feito através de indicadores. E dentro da organização, eu preciso ver os meus processos. É a eficiência do processo que eu preciso medir. São indicadores internos, indicadores de eficiência. Fora isso, o comportamento do mercado externo, o ambiente interno, tudo isso pode ser monitorado através de indicadores de gestão, indicadores de desempenho. Esses indicadores têm que estar trabalhados, registrados, consolidados, disseminados por toda a organização. O conhecimento gerado a partir desses indicadores é fundamental para a gestão. E ele tem que estar na base de conhecimento da organização e compartilhada por todos que usam e vão precisar utilizar aquela informação. Agora nós vamos falar um pouco sobre capital. Nos seus vários formatos. O conceito mais antigo, o conceito mais moderno. O capital antigamente era referenciado apenas como capital físico. Capital físico era aquele que registrava os ativos de uma organização. Os prédios, os equipamentos, os materiais. É o capital sólido. Né? Mas isso não representou mais durante muito tempo, e já foi uma mudança que ocorreu há algum tempo atrás, o resultado financeiro da organização. Não bastava enxergar os seus ativos. Tinha que se enxergar o capital financeiro. Significava o fluxo. Como é que aquele ativo gerava resultado para a organização e gerava receita? Mas também isso só não foi suficiente. Porque se percebeu que existia um tipo de capital, que é o chamado atualmente capital intelectual, que não estava registrado nos ativos da organização e nem era um gerador instantâneo de receita. Ele era um potencial gerador de receita. Então nós hoje encaramos o capital físico como aquele que mede os ativos, o capital financeiro que mede a receita e o capital intelectual que produz os resultados futuros da organização. Uma maneira interessante da gente fazer uma comparação é como uma corrida de automóveis. Nós temos um automóvel em primeiro, outro em segundo, outro em terceiro. O primeiro representado pelos ativos. Então essa imagem que eu tenho diz, aquele que está em primeiro vai ganhar a corrida? Não, ele tem só mais ativos. Mas o segundo tem mais receita, quer dizer o quê? Ele tem mais velocidade. Então ele está em segundo, mas vai passar o outro. Isso é receita maior do que aquele primeiro que tem mais ativos. Mas em terceiro, lá no final, tem um que tem menor receita e tem menor patrimônio. Mas ele tem mais o quê? Ele tem mais capital intelectual. Significa maior aceleração. Então o primeiro está a 100 por hora. O segundo está a 150. O último está a 100, mas está acelerando muito mais que os outros.
ele vai ultrapassar certamente. Essa é a importância do capital intelectual. Hoje as organizações, pega o valor da Microsoft na Bolsa de Valores em Nova York, é muito maior do que qualquer organização do tipo General Motors, que tem um ativo imenso, porque ela tem um capital intelectual que agora está sendo cada vez mais valorizado, estão sendo criados os métodos de desenvolvimento e de medição desse capital. Na realidade, nós podemos enxergar vários tipos de capital. De acordo com a definição de Thomas Stewart, ele aborda 3 tipos de capital: o capital intelectual, o capital humano e o capital estrutural. O que seria cada um desses tipos de capital? Capital intelectual é aquilo que tem um valor externo na organização. É um conhecimento encapsulado, como eu disse anteriormente, em forma de patente, em forma de normas, em forma de marcas, em forma de software, em forma de procedimentos. A Dow Chemical explorou isso muito bem, explorando ativamente o seu capital intelectual de patentes. Mais de 40 mil patentes registradas no seu banco de dados e são gerenciadas dessa maneira. Capital humano é aquele que as pessoas levam para casa quando saem da organização. É aquilo que está na cabeça de cada um. São os seus relacionamentos. É o conhecimento tácito, como é chamado. São as formas mais sutis de conhecimento e que não podem ser representadas no banco de dados. Conhecimento entre as pessoas, as amizades, os relacionamentos, conhecimento com o mercado, com os clientes e com os fornecedores. A terceira forma, o capital estrutural, é aquele que fica quando as pessoas vão embora para casa. Fica no formato de sistemas, procedimentos, políticas, modelo organizacional e cultura organizacional. É a forma da organização trabalhar. Também é sutil, mas pode ser representado por normas, procedimentos e softwares. Mas dificilmente tem um valor externo. É todo um capital que é uma estrutura que permite que os outros funcionem sobre ele. Mas não é vendável, pelo menos no primeiro momento. Esses 3 tipos mostram que um sistema de gestão de conhecimento tem que abordar tanto o capital intelectual, quanto o capital humano, quanto o capital estrutural. A motivação principal da gestão do conhecimento, como está sendo vista nos dias de hoje, é o ritmo das mudanças. A velocidade das mudanças que estão ocorrendo em praticamente tudo que nós tínhamos certeza. Agora não temos certeza. Da certeza caminhamos para a incerteza, porque o mundo real está virando cada vez mais um mundo virtual. Isso significa que as organizações que eram conhecidas por seus prédios, seus equipamentos, seus escritórios, não precisam mais existir desta maneira. É uma mudança do real para o virtual. Mudança de processo para resultado. Nós não estamos preocupados apenas como um processo, um procedimento é realizado, mas sim com a eficácia, com o resultado daquele processo. Nós estamos preocupados com desempenho, com eficácia e não com eficiência. Nós estamos preocupados, hoje em dia, em cada vez mais usar a intuição e não apenas a razão. Nós decidimos e aprendemos a decidir com base em fatos reais. Dados que nos foram trazidos, e em cima disso uma análise racional seria proporcionada. Mas agora não, precisamos usar a intuição. A gente pode até definir que a intuição é um conhecimento do subconsciente. Como explorar, não sabemos bem, mas é uma maneira desafiadora da gente encarar os problemas. Uma outra mudança do autoritarismo por um maior poder nas pontas, para o empowerment. Numa organização virtual, numa organização descentralizada, não faz mais sentido uma estrutura hierárquica ou uma estrutura de comando. Faz sentido uma delegação de poderes para que aquelas pessoas na ponta, que tenham contato com os clientes, tenham informação e conhecimento necessário para tomar as decisões na ponta. Cada vez maior empowerment e poder nas pontas. Outra mudança, do ensino para a aprendizagem. O ensino, o sujeito do ensino é o professor. O sujeito da aprendizagem é o aluno. Isso é um foco completamente diferente. Eu aprendo porque eu preciso aprender. Eu não preciso que alguém me ensine. Essa é a forma, essa é a mudança desafiadora. Nós temos uma tendência paternalista de achar que precisamos permanentemente de um professor que nos ensine. Se nós verificarmos na nossa existência, na nossa vida pregressa, nós vamos perceber que a maior parte das coisas que nós aprendemos fora da sala de aula, aprendemos sozinhos. E que o nosso período de aula foi um período pequeno. Isso tem que estar na nossa cabeça. Por último, uma mudança fundamental da informação para o conhecimento. O que é a informação migrando para o conhecimento?
Informação é aquela demanda, aquela utilidade que eu preciso trabalhar para gerar uma ação. O que me faz trabalhar essa informação é o conhecimento. Nós vamos agora falar dos trabalhadores do conhecimento, os knowledge workers, que somos todos nós. E como nós e nossas empresas vamos estar sendo afetados por essas mudanças e esse mundo da gestão do conhecimento. Cada vez mais nós vamos ser indivíduos-empresa. Eu, SA, eu limitada. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer em função daquilo que precisa ser feito e do meu conhecimento. Não porque eu sou empregado de alguma organização. Eu tenho que cuidar dos meus clientes. Eu tenho que cuidar dos meus fornecedores. Eu tenho que gerar satisfação entre esses clientes e fornecedores. Se eu for um empregado, isso possivelmente vai representar aumento de salário ou aumento de participações. Se eu não for um empregado, isso vai representar maiores rendimentos para mim. Cada vez mais eu tenho que administrar a minha carreira. Eu vou trabalhar em várias organizações ao mesmo tempo, por projetos. Uma organização pode precisar de mim 3, 4 horas por dia. Com isso eu trabalho em 2, 3, 4 organizações ao mesmo tempo. Eu não sou empregado fixo de cada uma. Eu trabalho com o meu conhecimento, eu vendo o meu conhecimento e a minha capacidade de trabalho para várias empresas que precisam disso. Eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar à distância, eu vou trabalhar em qualquer lugar com que eu possa me conectar com essas organizações e vender o resultado desse meu trabalho. Eu vou atuar em vários projetos em paralelo, significa part-time em todos eles. Com isso, um novo mundo vai ter que ser criado. Novas relações trabalhistas vão ter que ser desenvolvidas. Essas relações trabalhistas novas significam o quê? Imagina que eu posso trabalhar hoje numa organização que não tenha nenhuma sede, nenhum posto no Brasil. Eu posso ser um programador de computador, um revisor de texto, um tradutor, para uma organização que tem sede no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Trabalho aqui, faço e desempenho com muita propriedade todas as minhas atividades e o resultado desse trabalho é transmitido para a sede daquela empresa que está fora do país. Como é que fica o INSS, o fundo de garantia, a carteira de trabalho? Esse salário vai ser pago como? Vai ser pago num depósito na minha conta? Vai ser pago lá fora? Vai ser pago através de um benefício qualquer? A fiscalização do Ministério do Trabalho, onde vai? A fiscalização da Previdência Social, onde vai? A empresa não existe aqui no país. Agora eu trabalho. Milhares de trabalhadores podem trabalhar. São os trabalhadores do conhecimento. Essa é a mudança básica. Eu vou trabalhar naquilo que me envolva criatividade. Eu vou trabalhar fora de horário. Eu posso trabalhar no período da madrugada. Eu posso trabalhar de acordo com o fuso horário do meu empregador, não o meu. Eu posso trabalhar fora totalmente da rotina, em várias organizações sediadas em vários locais, inclusive algumas no próprio país. Essas relações, como é que fica a nossa carteira de trabalho? Talvez, no máximo, uma carteira de trabalhos, um registro eletrônico, um chip, um cartãozinho plástico, dizendo quais foram os meus trabalhos, quais foram as empresas para as quais eu trabalhei e desempenhei alguma coisa, qual foi o resultado daquele trabalho. O meu currículo eletrônico vai ser a nova carteira de trabalho. Esse mundo globalizado, sem rotinas, é o mundo que está caminhando a organização de conhecimento. E a organização de conhecimento levando os trabalhadores de conhecimento nessa direção. É óbvio que nós vamos ter um problema estrutural de emprego, porque os empregos que são exterminados, ou são terminados, são aqueles para os quais a gente necessita de esforço físico. E o trabalhador do conhecimento gera conhecimento e trabalho, e emprego naquele trabalho intelectual. Essa defasagem tem que ser abordada pelos governos, mas é o que vai acontecer. Cada vez menos empregos tradicionais, cada vez mais empregos de conhecimento. Nós vamos abordar agora um aspecto fundamental. As novas tecnologias da informação que vão permitir essa gestão do conhecimento. Algumas delas já estão sendo usadas por grandes organizações no sentido de viabilizar o que nós estamos falando de gestão do conhecimento. É óbvio que o primeiro salto foi o da internet. A internet, a intranet, a extranet. A grande rede mundial de computadores, permitindo que todos os computadores se falem,
Foi um salto. Permite a comunicação instantânea de todas as pessoas que têm um computador. Isso foi um salto na comunicação e na gestão do conhecimento. Eu posso hoje pesquisar qualquer assunto e obter como resposta dezenas de milhares de informações registradas no mundo inteiro. Isso é uma tecnologia viabilizadora. Essa tecnologia permitiu a criação de comunidades virtuais e comunidades de aprendizagem. O que são essas comunidades? Comunidades de interesse comum. Um conjunto de pessoas que têm o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de interesse, formam uma comunidade virtual. Por exemplo, colecionadores de selos. São milhares no mundo inteiro. Eles começam a discutir, trocar ideias em relação àquele assunto do seu interesse. Essa comunidade virtual talvez seja mais sólida do que a comunidade formada por aquele colecionador e seus vizinhos no seu prédio, com os quais ele não tem nenhum interesse comum. Isso é uma comunidade virtual, derivando atualmente para comunidades de aprendizagem, porque um mesmo assunto trocado de ideias entre pessoas que têm aquele mesmo interesse geram novos conhecimentos e novas experiências. Com isso, aqueles bancos de dados que foram projetados de maneira estanque passam a ter um relacionamento. E quando eu preciso de uma informação, de um conhecimento encapsulado que está registrado, eu vou no meu sistema de Data Warehouse e recupero aquela informação. Outra tecnologia interessante, o EPSS, Electronic Performance Support System. Significa o quê? Eu devo colocar na minha organização, na mão, à disposição de cada funcionário, um terminal, um computador, uma estação de trabalho, que me permita acesso a todas as informações que eu preciso para trabalhar. De modo que, no extremo, eu não preciso de um contato de informações passadas por alguém. Todas as tecnologias, as ferramentas à minha disposição estarão ali colocadas para o desempenho da minha tarefa. Significa, políticas da empresa, normas, regulamentos, portarias, diretrizes, tudo isso forma um conjunto do que eu preciso para trabalhar. Ferramentas de trabalho, sistemas informatizados, comunicação com o mundo exterior, comunicação entre os departamentos. Todas as ferramentas à disposição nesse sistema integrado. Uma outra tecnologia que tem que estar hoje coberta pela gestão do conhecimento são as tecnologias que viabilizam a aprendizagem. São os centros de treinamento virtual, os Computer-Based Training, os Web-Based Training, o Just-in-Time Learning. São formas de aprendizado da organização, e a organização da era da gestão do conhecimento é uma organização que aprende. Ela aprende a partir da sua experiência, da experiência dos seus concorrentes, da evolução do mercado. E aprende no momento que precisa desse aprendizado. Não deve mais ser uma característica das organizações modernas aqueles seus planos de treinamento em que as pessoas vão e se inscrevem naqueles treinamentos. Não, o treinamento deve ser alguma coisa disponibilizada just in time. Eu preciso desse conhecimento, eu vou e aprendo. Para isso, as ferramentas de ensino à distância, de aprendizado pelo computador, estão cada vez mais fortemente disponibilizadas, com som, texto, imagem, tudo uma capacidade multimídia, aliado a uma capacidade de comunicação e colaboração entre professores, se existirem, e alunos e colegas, está à disposição. Por último, integrando todas essas tecnologias, o KMS, Knowledge Management System, Sistema de Gestão do Conhecimento. Na realidade, ele integra um Data Warehouse. Por quê? As informações têm que estar disponíveis para todo mundo. Ele integra um EPSS, cada um na sua estação de trabalho, acessando todas as informações. Ele incorpora um sistema de aprendizado à distância e permite que essas informações, esse conhecimento, esse banco de dados e informações para trás, conhecimento encapsulado, informações atuais de desempenho de mercado e de clientes, estejam à disposição de todos os funcionários. Essas são as tecnologias que permitem o avanço da gestão do conhecimento. Nós agora vamos ver, com mais detalhe, dois exemplos dessas tecnologias empregadas na gestão do conhecimento. Um exemplo interessante foi um EPSS montado na última campanha eleitoral do presidente Fernando Henrique. Uma campanha eleitoral, na realidade, é um projeto. Começa em junho, termina em outubro, sem possibilidade de prorrogação. Todo um esquema é montado para integrar as várias áreas de um comitê, com a função de fazer uma mensagem chegar ao eleitor e receber um feedback desse eleitor.
E então as várias áreas da campanha, a área de marketing político, a área de programa de governo, a área de realizações de evento, alimentam aquele eleitor de informações. E ele, através dos sistemas de call center, do sistema de internet, dos sistemas de carta e correspondência e das pesquisas realizadas em campo, realimenta o processo do comitê. Para isso foi montada uma intranet interligando todas as várias áreas do comitê, em que cada uma recebia informação direto da fonte. O sistema de call center, o telefonista atendia uma ligação, registrava imediatamente no banco de dados e essa informação ficava à disposição das pessoas responsáveis pelas várias áreas da campanha. Então o marketing podia tomar uma decisão do programa eleitoral na televisão a partir de um feedback registrado de um eleitor, de um potencial eleitor. Isso, todas as áreas da campanha, interligadas e integradas, trocando informações. Além disso, obviamente, as pessoas tinham acesso a bancos de dados externos, a informações de internet que pudessem interessar aquele grupo, aquela comunidade. Então esse EPSS foi montado de uma maneira prática e funcionou bastante bem. Um outro exemplo que eu posso citar é na área dos centros virtuais de aprendizado. A Universidade de Monterrey, no México, atualmente tem mais de 40 mil alunos fazendo algum tipo de curso à distância. A universidade pôs fisicamente à disposição dos alunos tomadas e conexões de rede em todos os pontos do campus, em todos os refeitórios, alojamentos, parques, jardins e salas. Então, cada vez menos os alunos estão em sala de aula e cada vez mais estão fora do ambiente de sala de aula, eventualmente em casa ou espalhados pelos campos, tendo aula. A qualquer hora, a qualquer lugar, de madrugada, de acordo com o seu ritmo, é assim que funciona o aprendizado virtual, o aprendizado à distância. Eu tenho o meu ritmo. Todos aqueles que algum dia já assistiram uma aula ou já deram uma aula percebem que numa classe você tem alunos que têm um ritmo mais lento, alunos que têm um ritmo mais rápido. Quando você tem um professor e todos eles têm que estar ao mesmo tempo assistindo aquela aula, obviamente, ou aqueles mais lentos são prejudicados, ou aqueles mais rápidos são prejudicados, ou ambos, porque o professor tende a dar uma aula nivelada pelo meio, pela média. No ritmo próprio, um formato de aprendizado virtual, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu melhor horário de aprendizado. Eu aprendo melhor de manhã, outros aprendem à tarde, outros à noite, outros de madrugada. Cada um dá o seu próprio ritmo, qualquer hora, qualquer lugar, para aprender. Esses cursos são gerenciados à distância. Todo o sistema de gerenciamento do campus é feito à distância, de uma forma centralizada, em que eu tenho matrículas à distância, acompanhamento de cursos à distância, resultados das provas à distância, e a organização tende a caminhar para uma organização que não é mais uma organização simplesmente de ensino. Ela vai passar a ser uma organização de certificação de conhecimento. Isso é uma tendência mundial. Vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, em todas as universidades ou centros de treinamento, cada vez mais disponibilizar para os seus alunos, na realidade os seus aprendizes, informações, conhecimento empacotado, que esses alunos, esses aprendizes vão destrinchar, aprender e quando se sentirem preparados, vão se submeter a provas e testes de certificação de conhecimento. Então nós vamos ter uma revolução na área do conhecimento, que são as organizações de ensino virando organizações de certificação do conhecimento. Eu posso aprender em qualquer lugar e me formar em Harvard, porque o meu conhecimento foi certificado dentro daquela organização. Aquela pesquisa que eu citei anteriormente, da APQC, traz outras informações interessantes. Por exemplo, as estratégias de implementação da gestão de conhecimento. Isso quer dizer, como é que essas organizações pesquisadas montaram a sua estratégia de implementação. E trouxe alguns resultados interessantes. Algumas delas abordaram a mudança pelo lado da estratégia, estrutura e recursos humanos. Isso quer dizer, montar dentro da organização um núcleo centralizado ou descentralizado que se preocupe com a gestão do conhecimento, com a estratégia adotada por algumas organizações da pesquisa. Outra forma, a abordagem de facilitadores e aspectos culturais. Por exemplo, da HP foi totalmente nesse sentido. A HP tem uma estrutura tradicionalmente flexível, descentralizada. A adaptação à estrutura da Microsoft também permitiu uma abordagem de facilitadores. Quais são as pessoas que facilitam a abordagem? Quais são as pessoas que mais se interrelacionam e como é que esse conhecimento pode ser melhor disseminado?
sem muitas regras, sem muita estrutura formal de bancos de dados. Outra abordagem é através da tecnologia. Vamos organizar o nosso banco de dados, vamos juntar os recursos da tecnologia de informação, deixar disponíveis para os nossos funcionários e ver a evolução da gestão do conhecimento. Foi a abordagem da Arthur Andersen. Foi a abordagem das organizações de consultoria do tipo da Ernst Young. Foi a abordagem das organizações do tipo Lotus e do tipo IBM, né, que abordaram a tecnologia no primeiro momento e tudo o que for necessário para que aquele esforço seja desenvolvido. Outro formato, através das métricas. Métricas são as medidas, são os indicadores. Um exemplo é o grande grupo financeiro da Skandia, o grupo sueco, que começou pelos indicadores, pelas métricas. A maneira como a organização absorve conhecimento, espalha conhecimento, dissemina e troca, dando até premiação para aqueles funcionários que têm uma preocupação maior em gerenciar e disseminar o conhecimento. E, finalmente, um grande grupo, praticamente todos eles, que incorporam uma estratégia de lições aprendidas. Benchmark no mundo inteiro, para ver como as empresas estão trabalhando nesse sentido. E benchmark interno, para ver como é que o conhecimento em cada uma das áreas da nossa organização pode ser melhor trabalhado e melhor disseminado. Nós vimos ao longo dessa explanação os conceitos básicos envolvendo a gestão do conhecimento. Nós vimos a integração e interrelacionamento desses conceitos com a gestão de uma organização e seus métodos de gestão. Nós vimos as mudanças ocorridas nos conceitos de capital. Nós vimos as mudanças ocorridas no conceito de trabalhador, de trabalhadores do conhecimento. Nós vimos as tecnologias envolvidas e que estão à disposição agora, permitindo que essa gestão do conhecimento aconteça. Eu queria encerrar citando novamente Jack Welch, presidente da General Electric, com uma frase que eu considero fundamental nesses tempos de mudança. E ela diz o seguinte: quando a velocidade de mudança na sua organização for menor que a velocidade de mudança no mundo exterior, a sua organização está caminhando para o final. Resta saber quanto tempo para esse final. Pense nisso.